Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre a agorafobia. Várias pessoas conversaram comigo essas semanas e pediram um vídeo sobre a agorafobia. O que é a agorafobia? É quando você vai em lugares públicos e você acha que você pode passar mal e não vai ter como você sair daquele lugar, ou você não vai ter alguém que possa te ajudar a sair daquele lugar. Eu sei bem o que é isso e eu vou contar para vocês alguns episódios que aconteceram comigo em relação à agorafobia e como foi que eu venci eles, né? Que não foi fácil. Eu acredito que tudo que está relacionado à ansiedade, ao medo, ele é ruim, né? Só que a agorafobia é algo assim que realmente ele começa a limitar a tua vida, te deixar cada vez mais excluído do que você está fazendo, excluído de programas, de você participar das coisas, porque você realmente não consegue mais fazer aquilo. Eu lembro que uma das coisas assim que era bem difícil quando apareceu a pior fase é que eu não conseguia andar de ônibus mais. Subir no ônibus era eu subir e eu ter que descer, eu pagar e eu ter que descer, porque as sensações vinham e vinham com muita força e eu simplesmente saía, eu queria fugir daquele lugar e eu saía. Então começou a ficar restrito assim. No início eu esperava vir um ônibus mais vazio, porque também aquele monte de gente parecia que me sufocava e que eu estava me sentindo mal e que eu ia desmaiar e que ia acontecer alguma coisa comigo e eu não conseguia respirar direito e daí minhas pernas tremiam e vinha às vezes a sensação da DP ou da DR, aquela sensação que eu não estava ali, que eu estava desconectada da realidade, as vozes às vezes das pessoas começavam a ficar longe dentro do ônibus e tudo isso me causava muita angústia e medo. E eu lembro que eu fui cada vez eu fui fazendo, diminuindo, né, as vezes que eu pegava ônibus. E eu lembro que também mesmo com o ônibus vazio, eu sentia as mesmas coisas. Sempre tendo que descer do ônibus antes, sempre tendo que voltar para casa. E o que que isso afeta, né? O que que isso afeta a vida de você, por exemplo, que está me ouvindo? Às vezes você tem que trabalhar, você depende de um ônibus e você simplesmente não consegue mais pegar o ônibus, né? Aí, digamos que você tenha condições de pagar um Uber ou de repente dividir uma carona com alguém. Às vezes aquilo vai sair tão caro para você e você não vai nem conseguir fazer o que você tem que fazer, porque às vezes até dentro de um Uber você vai sentir aquela angústia ou com uma pessoa, né, que está te levando de carro, vai vir tudo aquilo e você vai querer voltar para casa. E eu lembro que todas as vezes eu fugia da situação, né? Eu voltava para casa, eu descia do ônibus, se eu estava de carro com alguém, eu pedia para descer, para parar ou para me levar de volta para casa. Então, isso foi limitando cada vez mais a minha vida. Aí o que que acontecia? Na época que deu a primeira vez que eu tive o pânico, que foram é, 3 fases que eu tive bem difíceis, que foi quando apareceu, né? Eu tinha 14 anos, depois com 17, e daí apareceu e ficou muito forte, ficou quase um ano e meio. E depois foi quando eu já tinha as crianças, que eu tinha mais ou menos uns 30 e poucos anos. Então foram as 3 fases, mas essa de 17 eu estava no último ano, eu lembro estava terminando o magistério e eu dependia do ônibus, né? Eu não ia de carro. E eu lembro que esse ano foi o ano que eu reprovei no colégio. Porque o que aconteceu? Começou a afetar toda a minha vida. Eu não conseguia pegar o ônibus, eu não ia para aula, se eu ia para aula eu passava mal. Daí começou a acontecer dentro do colégio também. Eu lembro que eu estava subindo as escadas, né? Isso começou a acontecer muito, eu estava subindo as escadas e eu tinha crise, porque aquele monte de adolescentes subindo junto, aquela gritaria, um monte de gente falando, né? Luz forte, tudo aquilo desencadeava a crise. Aí eu saía da aula, eu ia para a coordenação, me davam chá, me davam água, aí eu ia para casa e assim foi um ano muito difícil que eu acabei reprovando. Não porque eu não conseguia, porque eu não conseguia mais fixar minha mente nem para estudar, nem para fazer tudo o que eu tinha que fazer. E eu quero dizer para vocês que às vezes a sobrecarga de emocional e física,
ela pode também levar à crise de ansiedade, de pânico, até agorafobia. Foi o que eu passei nesse ano, né? Foi a minha experiência, porque foi um ano que eu estudava, eu fazia estágio, eu trabalhava, eu fazia balé, eu fazia inglês, e eu fazia tudo, qualquer outro curso que aparecesse, eu dava um jeito de fazer também. Então, e foi o ano que meus pais estavam se separando, que a gente foi morar com a minha avó, então mudou tudo na minha vida de uma vez só. E o que que acontece? Aparentemente, eu tinha a impressão que eu estava dando conta de tudo aquilo, porque eu conseguia ir bem em tudo que eu estava fazendo. Até que do meio do ano, né, para o final, que foi que aconteceu tudo isso, mas eu vejo como uma sobrecarga emocional e física, porque realmente eu estava cansada, né? E estava cansada, e o meu emocional estava muito abalado com tudo que estava acontecendo na época, por eu não entender e não conseguir ajudar minha mãe da maneira como eu queria. Então, tudo isso eu acredito que são coisas que envolvem e que muitas vezes a gente não se dá conta que a gente precisa parar com algumas coisas para que isso não aconteça, né? Porque daí eu dormia muito pouco, né? Eu comia mal às vezes porque eu não tinha muito tempo livre. E você pensa às vezes que pela pessoa ser jovem, ela pode fazer tudo. E não é assim. Todo mundo tem limite, até uma criança, até um jovem. Todo mundo precisa de um tempo de não fazer nada. Eu sempre falo isso. Para mim era muito difícil. Eu fui ensinada, criada assim, de que eu tinha que ser produtiva o tempo todo. E hoje em dia eu aprendi, né, com o pânico mesmo, que às vezes você precisa parar. Todo mundo precisa parar e fazer nada, gente. Eu sou a favor do fazer nada hoje em dia. E era um sofrimento isso para mim, porque eu me sentia culpada quando eu não estava fazendo nada. Parecia assim que eu estava perdendo tempo. Mas não, a gente necessita, a mente da gente precisa, as emoções, o nosso corpo, que a gente pare, né? Que a gente pare com tudo. Sentar no sofá, ou deitar na cama, ou ir numa rede, ou ir num parque e não fazer nada, ficar olhando, sabe? É assim, tudo isso são coisas que muitas vezes a gente se sobrecarrega e por isso que a gente acaba às vezes adoecendo, né? Por sobrecarregar o nosso corpo, as nossas emoções. E eu vou falar para vocês, quando você sobrecarrega muito o teu emocional, você vai afetar o seu corpo, porque a gente é um só, corpo, alma e espírito, nós somos um, né? Então, quando uma coisa não está bem, vai desequilibrar a outra também. Então, eu vou contar só esse caos hoje, né? Porque eu tenho muitos causos para contar, mas daí o vídeo vai ficar muito longo e eu acredito que eu vou dividir em duas partes esse sobre agorafobia, porque senão vai ficar um vídeo longo e não quero cansar também vocês. E então, essa foi a minha parte. E as coisas que eu sentia também vou compartilhar com vocês agora, né? Que, como eu já comentei, mas agora eu vou pontuar cada uma. Sentia falta de ar, eu sentia a minha cabeça como se fosse leve, assim, sabe? Eu me sentia como eu não tivesse conectada com a realidade, parecia que a voz das pessoas estava ficando longe, eu me sentia acuada, pressionada, eu sentia uma urgência de sair da onde eu estava e fugir, né? O medo ele faz isso. E eu sentia também, as minhas pernas tremiam, minhas mãos suavam, muitas vezes eu tinha dor de cabeça. Outra coisa, às vezes eu sentia como se eu não estivesse enxergando direito, como se tivesse as coisas desfocadas, e eu que estivesse desconectada de mim mesma. Então, tudo isso era nas horas que eu tinha a crise, nas horas que eu tinha o pânico, eram esses os sintomas que eu tinha. Então, é isso por hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Deem um like, compartilhem com as pessoas que vocês sabem que estão passando por isso. E no próximo vídeo eu vou conversar com vocês os passos, as coisas que eu fiz que me ajudaram a sair disso tudo e retomar a minha vida. Tá bom? Que Deus abençoe vocês e até a próxima.